todo esse pessoal que é da mais extrema direita, eh, representantes dos colonizadores, né, dos assentados, representantes da direita religiosa e tal, quer dizer, ele tem um mix. Todo esse pessoal depende para a sua sobrevida política de ir adiante com o conflito. Isso é uma coisa. Então, todos eles querem levar para isso, ainda que, se eles parassem para pensar, talvez eles dissessem tem algo de suicida nisto, mas eles não parecem estar parando para pensar e, portanto, querem avançar. A outra razão é mais racional. Quem entende do assunto, os militares, a região, os russos, os chineses, os americanos, sabe o que aconteceu, sabe que o ataque iraniano foi extremamente bem sucedido, revelou a fragilidade de Israel, revelou muito da força iraniana, mas sem revelar os comos e os porquês, mas revelou a fragilidade israelense, desvelando, sabe, as fragilidades. Quer dizer, não só mostrou para o mundo, como o Irã também aprendeu sobre as defesas de Israel e sobre como elas funcionam. Então, todo mundo entendeu que isso aqui foi uma grande coisa, né? Então, Israel precisa, se quiser projetar poder, como costumava projetar, precisa de uma resposta, senão você foi o que levou o último tapa, né? E como em qualquer briga assim, de valentões, ou né? Você sabe que no bairro, quando você briga com outro valentão e você toma o último tapa e não diz nada, você perdeu o seu papel né, de alguém que O assusta. valentão é o outro, né? Exato. Então, Israel tem a sensação de que precisa dar de novo esse tapa, digamos, e aí a coisa pode sair do controle, porque a credibilidade iraniana hoje é muito maior do que a dos americanos, do que a dos israelenses, dos ocidentais, e os iranianos têm sido muito firmes. Vocês vão responder, nós vamos responder, não tem escapatória, né? Então, isso tem uma chance grande de escalar. Uma última coisa que eu diria sobre essa vontade israelense de seguir adiante é que Israel precisa que a atenção continue centrada no conflito Irã-Israel, porque uma coisa que a gente percebe na mídia ocidental e mesmo nos governos, né, é que assim que o Irã se envolveu, todo mundo voltou a demonstrar o seu apoio, o seu alinhamento, a sua compra da narrativa israelense. Quer dizer, Israel se beneficia da sensação de que o tema agora é a ameaça iraniana e não mais o genocídio contra a população palestina em Gaza. Ou seja, eles estão usando isto para mudar o foco, né? E quanto mais esse foco estiver no Irã e não na Palestina, Israel consegue continuar a fazer os absurdos que faz em Gaza, né? Claro que isso não vai durar para sempre. As coisas vão se movimentar em Gaza, no Líbano, no Iêmen, em outros lugares. Não vai ficar por isso mesmo, mas são três essas grandes razões para Israel continuar a investir, né, na ideia de que vai responder. Agora, como vai responder é a grande pergunta. Se eles fizerem um ataque que seja mal sucedido, ou então pequeno demais, né, aí será mais uma prova da sua fragilidade. Se eles fizerem um ataque forte demais, o Irã vai se sentir forçado a apertar também. E você já sente na região que há uma tensão que vai subindo. Por exemplo, nos últimos 3 dias, a intensidade do conflito entre o Hezbollah e Israel aumentou bastante, né?
Então, todo mundo está se mandando recado, né? Se crescer, vai crescer, né? Se quiser Professor, fazer crescer, a coisa vai crescer. eu tenho duas perguntas que eu não sei qual eu faço primeiro, mas eu acho que eu vou começar pelos países ocidentais. O G7 está ameaçando retalhar o Irã economicamente, como uma forma, supostamente, de reduzir o tamanho da necessidade do ataque de Israel. É mais ou menos esse o discurso. Olha, Sim. Israel tem que responder militarmente o Irã, mas não precisa ser tanto assim, porque nós vamos impor novas sanções econômicas. Isso faz sentido geopolítico? Isso está ancorado na realidade? E me pergunto se o Irã já não está suficientemente suficientemente sancionado economicamente, se tem algum sentido ampliar as sanções que já existem. Então, na verdade, assim, eu acho que assim, falando muito francamente, e sem querer, digamos, vestir aquela carapuça, né? Porque, assim como aqui no Ocidente já há um tempo, né? Fazer uma leitura do conflito na Ucrânia que não fosse tão alinhado com o Ocidente era ser visto como pró-Rússia, né? Ou pró-Putin e tal. Aqui também, se você fizer, às vezes, uma leitura que, que eu vejo como racional, né? Mas que é crítica do Ocidente, você corre o risco de ser visto automaticamente, não, é pró-Irã, então já deslegitimam o que você diz, né? Mas, feita essa reserva, eu acho que o G7 tem muito a aprender com o Irã, né? Assim, e os palestinos aprenderam muito e eu acho que Israel também teria. Por quê? Porque, olha, o Irã, assim, era um dos países mais ricos da região, importante, sempre foi, né? Desde que se encontrou petróleo, mas era um cliente dos americanos, assim, o Shah era, pedindo desculpas pela expressão, um pau mandado, né, dos Estados Unidos. Ele servia, na verdade, para mandar para eles o petróleo, comprar armas deles que ficavam acumulando pó nos depósitos iranianos, né? Quando aconteceu a Revolução Iraniana, que depois se torna uma Revolução Islâmica, né? A partir daquele momento, a partir de 79, o Irã está sob sanções, sabe, americanas, ocidentais. Há um programa que tem financiamento próprio aprovado pelo Congresso americano, destinado a derrubar o regime do Irã. Tá? Então, a cada ano tem lá no orçamento o programa para derrubar o governo do Irã. Apesar disso tudo, e depois, a partir dos anos 2000, quando apareceu com mais clareza o tema do dossiê nuclear iraniano, aí a pressão foi tanta que houve sanções internacionais aplicadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, o Irã está sob sanções há 40 anos, há 42 anos, 43 anos. Né? Apesar disto, sabe, apesar disto, ele conseguiu se transformar numa potência regional líder, né? É líder em educação, é líder em alfabetização, em saúde, em programas de computação, eles parecem que têm um programa de navegação próprio para que os seus foguetes possam funcionar sem usar o GPS, certo? Então, eles conseguiram desenvolver armamento, conseguiram desenvolver força, conseguiram desenvolver alianças, né, que os tornaram assim, um país incontornável. E depois, na relação de forças com Israel, o Irã é um território enorme, 90 milhões de habitantes, é uma potência em relação a um pequeno território israelense com uma população limitada, etc. Né? Então, qual é o recado que o G7 está dando? Assim, você vai, como se diz em árabe, né? Quem já engoliu o mar
não vai engasgar com uma gota. Então, assim, o G7 vai criar que tipo de sanção contra o Irã que não tenha já sido experimentado, né? Depois, a experiência do Ocidente com sanções foi ridicularizada com a Rússia, né? Nunca nenhum país sofreu tantas sanções como a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. E a Rússia está saindo melhor do que estava antes da guerra na Ucrânia, né?